Conversa com ele e vê se está tudo certo. Tá. Tá aparecendo aqui. Tá dando certo aí? Mas não está aparecendo aqui ainda. Ok. Pessoal, boa noite. Se aparecer alguma coisa antecipada, os irmãos me perdoem, que eu tô manipulando aqui da minha casa hoje a central de transmissão e eu tive uma certa dificuldade, mas está tudo certo, o Espírito Santo está comandando tudo isso aqui, tá bom? Boa noite, paz e graça a todos, a paz do Senhor, né, que Deus esteja conosco. E vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né? E vamos começar com uma oração. E os irmãos que estiver chegando aí já podem se manifestando aí, tá? Estarei aguardando todos. Tá bom? E amém. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para podermos aprender a Tua palavra, Jesus. Senhor, nos use como canal de transferência desses conhecimentos. Nos dê sensibilidade para poder entendermos e compreendermos aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. E o Senhor Jesus fale a cada um conforme a necessidade de cada um. É que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e se tiver tendo algum problema também na transmissão aí, os irmãos também podem ir comentando, tá? E a gente vai tentando ajustar da melhor maneira possível aqui. Tá bom? Eu não estou conseguindo visualizar o chat dos irmãos, tá? Mas vamos prosseguir. Tá, a lição de hoje é a lição número 7, no Time Church, né? Relacionamentos em família, o central da nossa revista. A lição 7 é relacionamento entre nora e sogra. Esse é o tema de hoje. Eu quero tentar apresentar nessa revista, o nosso objetivo serão apresentar o contexto de crise socioeconômica da Judéia, na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias, e enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Tá certo? O nosso texto áureo, ele se encontra em Ruth 1:16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me inses, ou seja, não insista em pedir, né? Não insista, não fique insistindo para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nossa verdade prática é: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre a nora e a sogra, bem como genro e o sogro. Tá? A nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar registrada, irmãos, em Ruth de 1:5 a 5, tá? O versículo 8, e Ruth 12, de 12 a 14. Tá bom? Vou lá repetir para os irmãos ver. Os irmãos podem abrir a Bíblia, para quem não tiver a revista, tá bom? Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 a 5, no versículo 8 e nos versos 12 a 14. Tá bom? Os irmãos podem abrir aí, os irmãos podem abrir a Bíblia nesse item, nesse capítulo e versos, tá? Que a gente vai estar discorrendo todo o nosso assunto hoje baseado nesses versos. Tá bom? E o livro de Ruth, irmãos, ele é um livro até pequeno, moderadamente pequeno, né, em linhas escritas. Né, só contém 4 capítulos, mas ele é grande, o propósito dele se torna um livro muito grande.
tá? Porque apesar de ser 4 capítulos apenas, mas a história que contém nele é uma história muito boa, muito bonita, certo? Se trata e é um tema um tanto inusitado também, né? Que é justamente tratar do relacionamento entre nora e sogra. Alguns estudiosos e teólogos estudiosos, né, eles têm atribuído esse livro como uma história perfeita, né? E a gente percebe que é muito bem contada essa história, chegando a se misturar com vários contos, né, e romances assim do nosso tempo de hoje. Quem pega um bom livro de romance para poder ler e apreciar, certo? Dá até para fazer uma comparação, porque o livro de Ruth é gostoso de poder ler ele, são os 4 capítulos, e você começa a ler, não tem vontade de parar, porque você quer saber os próximos acontecimentos, né? É contado de um modo simples, mas direto, porém, trata isso dos tempos de Juízes, né? Que é justamente, Juízes é o livro que antecede o livro de Ruth, onde fala de guerras, contendas, né, dos pecados, das idolatrias, das quedas espirituais. Afinal de contas, naquela época, dos juízes, né, o povo fazia o que era da vontade de cada um, sem ter um líder para tomar conta, né, e organizar tudo. Já no livro de Ruth, trata das pessoas mais tranquilas e comuns, né, que cuidavam tranquilamente das suas vidas. Na verdade, trata principalmente de 3 personagens. Noemi, que sofreu muito com as perdas dos entes queridos da família, né? E que em seguida teve vitória após tanta resistência, persistência também, né? E confiante nos caminhos do Senhor. O caso de Ruth, né? Que se apegou a Noemi, sua sogra, e ao Deus, né? E ao Deus dela. E também Boaz, né? Que casou com Ruth, ele foi o remidor da família de Noemi, né? No caso da família de Elimeleque, né? Que era o esposo da Noemi. Ele servia como remidor, serviu como remidor. Né? Na verdade, são 3 personagens responsáveis por suas obrigações como família. Tá? Assim, a Ruth, né, não se esquece dos seus deveres com a Noemi, sua sogra, consequentemente com Elimeleque, né, que é o ex-sogro dela. Então, Noemi, ela procura um casamento para que preserve o nome do marido dela, o Elimeleque, né, que morreu, que faleceu. Enquanto Boaz, ele casa com a Ruth, que era moabita, a gente vai discorrer isso aí durante a lição, né? Eu estou só dando uma introdução para os irmãos ver do que se trata o nosso assunto hoje, de como a gente vai discorrer esse assunto, né? E que ela recebeu com isso muitas bênçãos de Deus, por ter se agrupado, né, com Noemi, por ter se juntado, por ter ficado com ela, né, honrado ela, né, e aceitado ao Deus dela, né, que é o nosso Deus. Né? Afinal de tudo, como ela permaneceu, pela vontade de Deus, permaneceu junto com Noemi, certo? Ela, consequentemente, o que aconteceu? Ela entrou na linhagem de Cristo, né? Porque, na verdade, Ruth foi bisavó de Davi, que é da linhagem, que Cristo é da linhagem de Davi. Então vai ser aparentemente, é lógico que é muito difícil. Existem alguns casos em que a gente vê contos, né, de mulheres, personagens mulheres na Bíblia. Existiu vários, né, mas sempre quando é assim, ele enfatiza uma história, uma narrativa importante na história, até mesmo da igreja no futuro. Né, porque aqui no Velho Testamento ainda não tinha igreja, mas era pelo menos era a linhagem. Se tratava da linhagem, da conclusão da linhagem do Messias, da linhagem de Jesus. Então teve que mostrar, né, o autor de Ruth teve que mostrar, quis mostrar isso aí, porque faz parte da história de Jesus também. Né? A gente começa com a crise econômica na terra da Judéia, né, o que culminou para eles voltarem se migrarem, né, para Moab. Tinha Noemi com seu marido, né, que era Elimeleque, 2 filhos, eles moravam lá em Belém, né, que traduzido se chama Casa de Pão. Belém traduzido é traduzido como Casa de Pão. E naturalmente era provavelmente rico em grãos, por conta disso. Né? Porém,
devido às estiagens durante as safras, tempestades de chuva de granizo, chuvas fora de época, destruição de plantações, causadas até mesmo por gafanhotos, ou largatos, ou pragas que tinha naquela, que era comum naquela região, dependendo da região, né? Ou até mesmo, irmão, corte de suprimentos causados pelos cercos de prováveis guerras. Lembra que eu falei que ela vivia num tempo de juízes também, né? Com tudo isso, podia vir a fome, a escassez, né, forçando muita gente a se migrar, a fugir daquela região onde estava escasso para outras regiões mais férteis, né, naquela época. Tendo registro recorrente na Bíblia sobre fontes, sobre fomes, né, desculpa, sobre as fomes. Tem alguns casos na Bíblia que a gente encontra sobre fome causadas naturalmente, né, que teve épocas que contam no Velho Testamento onde houve fomes, mas que foram causadas naturalmente, né, devido a alguma escassez, algum problema que teve na região, mas que teve essas fomes também, certo? E como foi nos dias de Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 12, 10, e fala sobre essa fome que teve nos dias de Abraão. No tempo de José, em Gênesis 41 e 56, também teve. No tempo de Davi, em 2 Samuel 21 e 1, e em várias outras, a gente consegue, se a gente for citar algumas passagens que referente a essas fomes causadas naturalmente. Por que eu digo isso? Porque quando em tempos de guerras, o que o exército adversário fazia? Né? Fazia um cerco na cidade, nos muros da cidade, onde ali não entrava mantimento para a população que morava dentro daquela cidade, naquela região. Então isso aí já era premeditado. O povo, o exército que estava chegando para guerrear, ele já usava esse de artifício que é para poder enfraquecer o seu adversário, fazendo com que não saia ninguém para cultivar, não saia ninguém para colher, muito menos para poder entrar mantimentos para ele. Em alguns casos, chegavam até bloquear as nascentes de rios, né, para não ter fornecimento de água. Então, isso naquela época, quando tinha, principalmente no tempo de guerra, e lembra que era tempo de juízes, que era tempos de guerras, né? Então poderia ter esses casos de fome. Os casos naturais que eu citei aqui foram casos que não foi especificamente fome por causa de guerra. Certo? E tinha também uma fome de um modo que Deus disciplinava o povo, né? O povo que pecou contra ele. Por exemplo, lá em Levíticos 26, 18 a 22, fala sobre isso. E tinha as promessas, né? Que tinha as promessas de secar o céu para não chover e a terra não produzir caso o povo fosse enganado e se desviasse do caminho do Senhor para adorar outros deuses. Como diz também lá em Deuteronômio 11, 17, tá? Que fala sobre isso, né? Que Deus, eu vou secar, vocês estão desobedientes, então eu vou secar, vou fechar a porta do céu, né? E não vai chover, então não vai ter como você fazer as suas plantações e colheitas, né? Ou as colheitas que estavam, as plantações que estavam sendo feitas, estavam em processo, não conseguiria ser extraídas, né? Ser recolhidos por falta de água, então se perdia. Isso por conta de intervenção divina de Deus, como castigo. Tá? Então isso, irmãos, isso culminou na peregrinação da família de Noemi e Elimeleque lá para Moabe. Né? Alguns relatórios históricos narram que as melhores porções de terra naquela região contavam com bons mananciais, né? E assim eram regadas, e foi provavelmente para esta região que Noemi e a sua família se instalaram. É claro, se eu estou saindo de um lugar que está escasso e eu vou para um outro lugar, não posso ir na escura. Então, provavelmente, ela já sabia a direção que ela ia. E algumas regiões ali de Moabe, lá pelos altos das montanhas, por exemplo, daquela região, era uma região onde havia mananciais. E se tem umas mananciais ali, se tem água em abundância, quer dizer que o cultivo ele é mais natural. Então, ali tem comida. Ali tem como sobreviver. Foi que provavelmente é para essa região onde Elimeleque e Noemi, mais seus 2 filhos, partiram para poder se migrar, né? Mas aí começou uma crise de uma família, né? No item 2.
A gente não se sabe exatamente quanto tempo eles permaneceram lá. Nada, né, nada tem registro de atividades deles em Moabe. Né? Apenas que permaneceram por 10 anos, por mais ou menos 10 anos, após a morte de Elimeleque. Tá? Isso a Bíblia fala. No capítulo 1 de Ruth, fala sobre isso. Que eles ficaram, até depois que morreu Elimeleque, né? Eles ficaram ainda 10 anos. Também não se sabe qual foi a causa da morte dos homens da família. O único registro que nós temos, irmão, é o significado dos nomes. Que os meninos, por exemplo... Irmão, só um minuto, você consegue ligar o chat para mim? Não, então não vai ter... Irmãos, desculpa, eu não consegui abrir o chat aqui, tá? Então agora, para eu poder manipular isso daí, eu vou ter que abrir uma nova live. Então eu acho que não seria o interessante agora. Tá bom? Então eu vou prosseguir. Os irmãos me perdoem com relação a isso. Eu até queria ver o que os irmãos estavam vendo. Tá? Então a gente vai continuar. Tá bom? A não ser que o nosso pastor Eliezer, liga para a gente e diz que eu tenho autorização para cancelar a live e começar outra. Mas eu não acho bem apropriado. Acho mais apropriado na próxima a gente estar um pouco mais treinado para poder manipular a transmissão aqui. Mas, irmão, tá tudo bem, se o irmão está ouvindo bem, tá tudo certo. Então eu prefiro que continue assim, tá, nesse momento. Tá bom? Então, a gente, como eu estava falando, né, permaneceram. O registro que a gente tem não fala por que eles. Qual foi a causa da morte deles. Mas os dois meninos, por exemplo, a gente sabe que naquela época os nomes dos meninos nos faz pensar que eles já eram doentes, né, quando nasceram. Porque muita gente se sabe que naquela época os nomes eram dados baseados em algum acontecimento, né, alguma ação ou coisa desse tipo, que eram dados os nomes. Quando acontecia alguma coisa, teve um problema no parto, teve um problema não sei o que lá, teve uma promessa de Deus, teve alguma coisa, as pessoas iam lá e colocavam o nome das crianças baseado naquele acontecimento, né? Então o nome de Malom era enfermo ou doente, né? E Quilin ou Quilion, que é filho de Noemi e Elimeleque, tinha um significado de definhamento. Provavelmente eles já eram doentes ou nasceram com alguns problemas de saúde, justamente por conta desse. O registro que nós temos é justamente o significado desses nomes. Tá? Que isso aí apela para que a gente pense, né, que eles já tinham um problema de saúde, já vieram, cresceram frágeis, justamente por causa do que remete a esses nomes. Né? Mas aí não aparece mais nenhum relato sobre eles, até porque no livro de Ruth segue mesmo para contar, irmãos, a história mesmo de Noemi, Ruth e Boaz. Quer dizer, teve todo esse conto falando da família, sei lá, tipo um surgimento da família de Noemi com Elimeleque, mas tiveram filhos, eles foram para Moabe, né, arrumaram as noivas. É a partir daí que começa a história, de verdade. Né, porque os outros relatos ficaram para histórias. Até em livros paralelos que a gente, se a gente for buscar na história, que a gente busca na história, tá? Eu sempre gosto de ler alguma coisinha paralelo, mas que não é Bíblia, não é santo. Não é? Então não é motivo para a gente pregar com esses livros, mas para motivo de conhecimento mútuo, certo? Alguns livros, né, começam a contam algumas histórias, algumas sem pé, sem cabeça, certo? Mas algumas dá para a gente trilhar, de repente, um delay que existe entre um versículo e outro, entre um livro e outro, certo? Então, passagem e outra, a gente consegue. É o caso aqui, por exemplo, de Elimeleque, de que ele morreu e os filhos deles de que morreram, tá? Então estabeleceu uma crise na família de Noemi depois dessa morte, irmão, do marido e dos filhos. Tá? As coisas foram tomando assim caminhos inesperados. Primeiro, tá? Não era bem visto um moabita entrar na congregação do Senhor, como diz lá em Deuteronômio 23:3. Uma proibição na qual os moabitas eles não podiam entrar na congregação.
né? E a descendência deles, até 10 gerações, também não podia entrar na congregação do Senhor. Mas no final não havia uma proibição para o casamento entre os dois, tá? Entre o Moabita e o povo de Israel. Foi aonde os filhos de Noemi, né, casaram com as duas Moabitas, que foi Orfa e Ruth, e elas eram Moabitas. Então, por mais que eles tinham um certo preconceito com relação aos Moabitas, não tinha na lei nenhuma proibição de casamento. Na verdade, tem um relato em Levíticos 18 e 16, se eu não me engano, que fala dessa proibição, mas eu vou comentar um pouco mais tarde aqui, um pouco embaixo sobre isso, tá? Mas esse casamento também, não durou muito, porque eles morreram, né? E também, agora, o segundo caminho inesperado que eles tomaram, que elas trilharam, foi que eram 3 viúvas vivendo sozinhas. Elas precisavam, normalmente, de uma lei para garantir o acesso delas, porque quando viúvas, elas eram objetos de perseguição e exploração, né? E elas eram facilmente identificadas por conta das vestimentas dela. Uma notável feição, irmão, de luto deles, justamente como eles se apresentavam diante da dor, certo? Eles tinham algumas características daquela época que mostravam a situação que eles estavam vivendo. Então, eu vou citar alguns casos aqui de como eles agiam com relação à dor, ao pesar, ao sofrimento deles, por exemplo. Tá? Veio Abraão depois da morte quando Abraão veio depois da morte de Sara, em grande cerimônia lamentar a sua morta, né, que é Sara, e chorar por ela. Esse relato está lá em Gênesis 23, 2. Sabemos também, irmão, que lugares altos, estradas, terraços, eram sítios especialmente escolhidos para manifestação de choro, de sofrimento, de pesar das pessoas daquela época. Não só pelos judeus, mas também tinha as outras nações, os estrangeiros, por exemplo, todos, né, que estavam naquela região, eles usavam essas características para poder sofrer, para poder ter o luto deles, ter o tipo de sofrimento deles, né? Entre alguns métodos especiais das pessoas de exprimir essa dor, havia o seguinte, irmão, rasgar os vestidos. Lá em Gênesis 37, 29 a 34, quando Rúben volta lá da cisterna, volta lá para a cisterna onde jogaram José, e não vê ele. Lembra dessa passagem lá em Gênesis 37? Rúben volta, era o único que não queria que matasse José. Daí ele volta lá para ver o José no buraco da cisterna, ele não está lá, aí vem toda aquela história que ele tinha sido morto, né? Então isso daí culminou também nesse sofrimento de Rúben, né? Vestir-se de saco. Em Gênesis 37, 34, diz que quando Jacó pensa que José tinha sido morto, né? Acontece isso com ele. É só os irmãos acompanhar essa passagem lá. Lançar cinza, pó ou terra sobre a cabeça. Lá em Josué 7, 6, quando os israelitas foram derrotados lá em Ai, lembra que Josué se prostrou no chão, né, e derramou pó sobre a sua cabeça, sofrimento, depois daquela pedra, depois que o pessoal mandou, lá em Ai, mandou o povo de Israel tudo correndo. Em Jó 2:8 também, fala que quando ele estava sentado em cima de cinzas, né, e pegou o caco para poder raspar as feridas, arrancar cabelo da cabeça ou barba. Esdras 9:3, quando Esdras faz sua oração e confissão, né, pelas abominações do povo, isso aconteceu. Jejuar no sofrimento. Em 1 Samuel 31:13, quando os homens valentes tiraram os corpos de Saul, né, e dos seus filhos lá do muro de Bet-San, né, queimaram, enterraram e depois jejuaram por 7 dias. Prostrar-se sobre a terra. 2 Samuel 12:16, quando Deus feriu o menino de Betseba, né, de Davi, né, e Davi se prostrou em terra e também jejuou, né, depois que Deus tocou lá no menino. Né? O emprego de contratados, pranteadores, né, que eram geralmente as mulheres instrumentistas. Lá em 2 Crônicas 35 e 25, diz que quando Jeremias compôs aquela lamentação para Josias,
né? Ele compôs junto com essas pessoas, com esses tocadores. Nem em Mateus 9:23, quando Jesus manda os tocadores se calarem porque a filha de Jairo não estava morta e sim estava dormindo. Também. E o nosso caso aqui, que eu deixei por último, é usar vestido de luto. Por isso que elas eram de fácil identificação que elas eram viúvas, né? Em 2 Samuel 14:2, neste caso foi mesmo uma farsa lá de Joabe, né? Que ele pediu para ser feito. Né? Mas a intenção aqui era para a gente mostrar que havia vestimenta que demonstrava que elas tinham lutos. Né? Então essas foram algumas características que as pessoas que sofriam por qualquer motivo, e um deles era o luto, a viuvez, né? Que então existia algumas características no Velho Testamento que faziam com que quem olhasse e visse aquele povo estava em sofrimento. Ele estava em grande pesar por conta de algum acontecimento. É o caso da viuvez, é o caso do vestido de luto. Então era facilmente percebido quando a pessoa era viúva. Imagina as três juntas, certo? Só o fato de alguém pronunciar o nome viúva, né, já se fazia aquela comparação com pessoas distintas naquela época lá. Tá? Mas ao contrário de que muitos pensam, irmãos, elas tinham seus direitos como viúvas. Por exemplo, a lei do levirato, lá em Deuteronômio 25, dos 5 a 10, atribui algumas responsabilidades dos parentes dos falecidos com relação às viúvas. Tá? Mas muitas pessoas, foi quando eu comentei lá no comentário passado, né, muito se atém a Levítico 18:6, onde há um conflito de interesses e há uma proibição. Lá em Levítico 18:16 tem uma proibição. É onde fala que se você casar com a sua cunhada, certo? E você vê a nudez, você vai ver a nudez do seu irmão, que isso era extremamente proibido. Mas em Deuteronômio 25, 5 a 10, tem atribuições que são chamadas dos remidores, né? Mas na lei do levirato fica bem claro, irmãos, que essas obrigações muitas das vezes não são cumpridas, né, pelos homens. Vale a pena ler sobre essas leis, que, diga de passagem, a gente está lendo sobre ela na nossa leitura diária. A gente está no finalmente já do livro de Levítico e está falando tudo sobre essas leis. Tá? Então os irmãos vão chegar justamente nessas leis do levirato, bem próximo do que a gente está lendo, agora. Agora, tinha essas leis que protegiam elas, que ajudavam elas. Agora, cumprir essas leis, aí vai de cada um, tá? Lembra que Noemi e Ruth viveram nos tempos de Juízes? Então, lá eles faziam o que achavam melhor para cada um, né? Como já comentei, tá? Então, se eles seguiam esses propósitos, essas leis, ninguém sabia, já que eles estavam naquela época de Juízes que não tinha mais líder que tomava conta naquele determinado momento, que tomava conta e que organizava aquele povo, né? Quando os parentes, irmão, não cumpriam com as suas obrigações, que é a lei do levirato de Deuteronômio, né, citadas lá na lei, eles eram punidos, só que era uma punição do tipo moral, tá? Não era bater na cara, levar porretada, levar açoitada, não era isso, né? Elas tiravam suas sandálias e cuspiam no rosto dos caras, né? Faziam insultos grosseiros, isso tudo em público, né? O que tudo indica, irmão, não havia punição mais severa do que essa, tá? Dá para se ver em contos e livros paralelos, como eu já comentei um pouco atrás, que muitos decidiam cair em desgraça do que ter que assumir essas mulheres. Tudo isso causou uma crise muito grande nessa família. Imagina que lá eram 3. Depois, mais para frente, os irmãos vão ver o comentário, como é que funcionava o resgatador da família. Tá? Então, ela já estava mesmo propícia ao sofrimento. Mas tudo isso tinha um propósito. Tá? Então, superando as crises existenciais, tá? Noemi decide voltar para a terra dela, para ajudar. Então, Noemi tinha raízes, não tinha raízes lá em Moabe, né? E a notícia que a fome que obrigou ela a sair lá de Belém já tinha acabado também. Então foi fácil tomar a decisão de voltar lá para casa,
né? E isso fez surgir um outro problema. Agora referente às suas noras, as quais elas resolveram, né, de maneiras diferentes, né? Só que para Ruth surgiu, no caso de Ruth, quando ela foi resolver o problema com a sogra, no caso de voltar, porque elas eram moabitas. Noemi era estrangeira em Moabe, ia voltar para a casa dela, ia levar Ruth e Orfa, porque são moabitas, então elas iriam ser estrangeiras na terra de Belém, na terra de Judá. Então, só que Ruth, ela surgiu com uma declaração, irmãos, muito forte em lealdade. A declaração que Ruth fez para Noemi, né? Porque a Noemi, ela convida as jovens, as duas viúvas, né? E as noras, a deixarem seguir cada um para o seu caminho, e voltar lá para suas casas, para seus pais, para suas famílias, né? E ela resolve liberar as meninas de suas obrigações. E ora a Deus, né, para que ele haja com elas com benevolência, assim como elas foram com os maridos delas enquanto estava casado, enquanto estava vivo, né, com os filhos de Noemi. Em princípio, as duas quiseram até seguir o mesmo caminho com a Noemi para a terra de Judá. Afinal, pela lógica, né, deveria ter o parente remidor para elas. Porque está na lei, lembra da lei de Deuteronômio? Que tem umas leis para eles, a gente vai começar a falar sobre ela. E uma das leis é ter um remidor na família, né? Só que o parente remidor das meninas, vejam bem, olha o sacrifício, seriam seus cunhados, né? Só que eles estavam mortos. Então o remidor seria para Noemi. E depois, caso ela tivesse filhos, aí sim poderiam ser dados a elas, as duas meninas, como remidor, né? Irmãos, a lei do levirato dizia que o irmão ou parente mais próximo do marido da viúva deveria casar com ela, né? Eu fiz um pequeno comentário lá atrás, os irmãos lembram, sobre isso, mas o que acontece? Quando Noemi disse que elas não teriam a obrigação de esperar por isso, né, tudo acontecer, no caso de tudo isso acontecer, até porque tem o seguinte, Noemi já era velha, já era avançada de idade. Então, como é que ela tinha que casar, ter filhos, as meninas teriam que esperar o menino crescer para depois ser dado para ela como marido remidor. Então, Orfa decidiu ir embora, né? Chorou mais um pouquinho lá com a Noemi, mais Ruth, né? E resolveu picar o pé. Mas Ruth, ela havia se pegado a Noemi. Por isso, irmãos, que eu comentei sobre uma declaração forte de lealdade dela para Noemi, porque ela resolveu ficar. Né? Mesmo explicando os problemas dos remidores, Ruth resolveu ficar. Mas nós sabemos por quê. Né? Por que ela resolveu ficar com Noemi. Então Ruth conhece o Deus da sua sogra. Porque, na verdade, o fato de Ruth ter se apegado a Noemi foi simplesmente porque ela conheceu o Deus de Noemi, o Deus de Israel. Né? Quando ela despachou Orfa, Noemi vira para Ruth e diz que a cunhada estava voltando lá para a casa dela, para o povo dela. Né? Tanto para os pais quanto para os deuses dela, para os parentes dela. Né? Foi quando Ruth disse lá no capítulo 1, no verso 16 e 17, que para Noemi não insistir com ela, né? Para poder ir embora, porque onde Noemi estivesse, Ruth também gostaria de estar. Onde ela pousasse, onde ela dormisse, onde ela ficasse, Ruth também queria ficar. Né? E que o povo dela, a partir daquele momento, seria o povo dela também. E o Deus de Noemi também seria o Deus de Ruth. E mais, onde quer que Noemi morasse, ou morresse, onde ela ficasse, morasse e morresse, certo? Ruth também morreria ali. Tá? Juntas elas seriam até sepultadas. Era o desejo era no caso a declaração de Ruth para Noemi. Né? Mas é lógico que fosse feita
conforme a vontade de Deus. E claro, isso só aconteceria se caso as duas sofressem um acidente juntas, porque Ruth era bem mais jovem do que Noemi. Então, o que ela quis expressar, na minha visão, com relação a esses comentários, é que ela se tornaria parte do povo de Noemi. Então ficaria ali até a sua morte, certo? Isso, para mim, foi de uma doçura incontestável, essa relação, essa declaração. Mulheres, né, muito guerreiras, sofredoras, né, mas que não deixavam de acreditar em Deus. E, consequentemente, Ruth, com o Deus de Noemi, não deixaram também de acreditar no Deus verdadeiro. Né? Então, isso, elas se uniram contra a crise. Então, é o nosso item 2.3, tá? Que elas se unem contra a crise. Aqui no capítulo de 1, no verso 13, Noemi faz uma declaração meio desesperada, né? E se descarregou sobre ela, inclusive mais do que nas outras. Por quê? Porque o sofrimento dela, para ela, foi muito maior do que. Porque, na verdade, Orfa e Ruth só perderam seus maridos. Cada um perdeu seu marido. Certo? Agora, Noemi perdeu seu marido e 2 filhos. Então ela estava um pouco transtornada com relação a isso. E isso ajudou para que o Ruth ficasse com ela e amparasse, ficasse tomando conta dela. Então, elas resolveram se unir contra aquela crise. E são muitas das vezes, irmãos, pequenas parcerias ou parcerias inusitadas, como o caso de nora e sogra, né, unidas, né, que nascem grandes amizades assim. Né? Afinal de contas, a trilha para o nascimento de Davi e, consequentemente, de Cristo estava nessa amizade, né? Ou nessa parceria, ou nessa união. Por isso, tinha um propósito de Deus. Né? Tocou no coração de Ruth para ficar com Noemi, onde Noemi já tinha não despachado ela no mau sentido, mas sabendo que não tinha um remidor para elas tão cedo, um resgatador para elas tão cedo, então resolveu dispensar elas. Orfa foi embora, picou a mula, pegou seu destino, mas Ruth resolveu ficar. Tá? E a gente só está parafraseando, porque existe muitas noras que se dão bem com suas sogras. Eu, por exemplo, amo a sogra da minha esposa. Então isso é claro. Bem, continuando, irmãos, a fé fé e trabalho numa nova perspectiva. Tá? Aí eles chegam na terra do pão, em Belém. Noemi, quando chega muito desencorajada em Belém. Né? Queria até mudar o seu nome. Até veio um pouquinho de charme também. Né? Porque Noemi, o nome dela significa deleite. Tá? Mas ela queria mudar para Mara, que naquela situação ela estava com um sofrimento muito grande. Né? E Mara significa amargura, como diz lá no verso 20. Tá? E aí começaram então as reclamações, o vitimismo direcionando tudo o que estava acontecendo como vontade divina. Né? E faz também uma comparação de quando ela saiu. Ela estava cheia e como ela voltou estava vazia, porque Deus pesou a mão sobre ela. Esse era o pensamento dela com relação às coisas de Deus, naquele momento, por causa do sofrimento. Então ela achava que é o mesmo caso quando a pessoa ela é estéril. Naquele tempo se pensava que era por causa de ações divinas. Era algum castigo de Deus, né? A pessoa ser estéril. Então a viuvez, ainda mais no sentido, no jeito que foi de Noemi, a viuvez e mais perder 2 filhos, a mão de Deus estava pesando muito sobre ela. Então ela chegou nesse estado, né? Mas a Ruth estava ali para poder ajudar ela. Né? São certos tipos de acontecimentos que para a gente não tem muita explicação ou muita lógica, irmão. Né? Saíram de Belém por causa da escassez. Vamos lá. Vivem aproximadamente uns 10 anos em Moabe. Só para perder os maridos? Por isso tem alguma coisa de Deus. Aí Moabe também fica escasso. Né? Fica ruim de sobreviver lá também.
Assim como era em Belém, quando elas saíram há uns 10 anos atrás, agora em Moabe, a escassez está lá. Então fica ruim de sobreviver. Por outro lado, eles não encontrariam Ruth. Eles foram buscar Ruth, na verdade, né, que é a bisavó de Davi, a linhagem do Messias. Vamos pensar lá na frente. Tá? Vamos formular essa história, esse quebra-cabeça, para a gente chegar no ponto principal, que é lá na frente. Né? Mas, de qualquer forma, o retorno para casa, no caso de Noemi, é sempre uma bênção. Já para Ruth, como eu também já comentei, era uma nova perspectiva de vida, porque agora ela era estrangeira em Belém, certo? Mas tudo tem as mãos de Deus, irmãos, e nem tudo está aí para a gente poder entender. Então, não queira entender o porquê. Ela saiu de Belém porque estava escasso, escassez. Foi para Moabe, chegou lá, perdeu o marido, perdeu 2 filhos. Aí Moabe fica escasso também. Aí elas têm que voltar para Belém de novo, certo? Aí elas começam a sobreviver dia a dia, recuperando a sua autoestima. Tá? Vamos imaginar que Ruth resolvesse tomar o mesmo rumo que Orfa, que é a cunhada, né? O que seria de Noemi? Se caso Ruth pegasse o mesmo caminho de Orfa, certo? Completamente sem autoestima. Ruth foi uma bênção para a vida de Noemi. Tá? Logo que chegaram, coincidiu com a colheita lá da cevada. Logo, Ruth, cheia de disposição, partiu para o campo para colher espigas, com o consentimento de Noemi. Né? Que com essa atitude de Ruth, Noemi começou a ter mais ânimo, né? E levantar o seu estado de espírito e autoestima. Existem pessoas nas famílias da gente que são atraso na nossa vida. E é como exemplo, vou dar um exemplo lá na família de Jairo. Está lá em Marcos 5,35, ou Lucas, no paralelo de Lucas 8,49, diz que alguém da casa de Jairo veio até ele e disse que a filha dele já estava morta e que não precisava incomodar o mestre. Na minha visão, em algumas traduções também deixa a entender que era alguém que veio falar com Jairo. Os irmãos se lembram dessa passagem. Né? Jesus, assim que passou para o outro lado, no mar da Galileia, desceu, Jairo veio encontrar com ele e falou para ele: mestre, minha filha está morrendo, tem como o senhor ir lá me ajudar, orar por ela, pôr a mão nela e tal? Jesus falou: vamos lá. Só que no meio do caminho teve aquele atraso da mulher de fluxo. Então, vamos entender. Por que na minha visão, ele era uma pessoa, a pessoa era da família? Porque é o seguinte, primeiro o Jairo tinha acesso, porque ele era chefe da sinagoga, né? Então ele teve fácil acesso até Jesus. Como é que a gente compara isso? Porque a mulher de fluxo, apesar dela ser uma mulher que estava impura, certo? Talvez ninguém sabia que ela estava impura, há 12 anos, ela teve mais dificuldade para chegar até Jesus. Ou seja, a Bíblia diz que a multidão cobria Jesus. Já não tinha espaço para chegar. Então, na história da mulher de fluxo, ela teve um trabalho enorme para poder encostar suas mãos na orla de Jesus. Então, dá para se ver que tinha muita gente. Só que Jairo chegou. A Bíblia fala que ele não tem problema. Chegou até o mestre. Certo? Por outro lado, essa pessoa que veio da casa de Jairo também chegou até ele. Então, não foi só um anunciante ou um fofoqueiro. Ó, Jairo, vai embora. Porque a sua filha já morreu, pode ficar tranquilo aí, ó. Não precisa mais incomodar ninguém, não. Não foi. Na minha visão, foi alguém da casa dele. Certo? Que chegou até, que teve acesso até ele. Certo? E falou assim, ó. Ô Jairo, não se precisa incomodar mais Jesus, não. Porque sua filha já morreu. Olha o atraso, olha como é que ficou o coração de Jairo. Né? Então, mas Jesus, ele vai rapidinho, toma conta da situação e fala, Jairo, fica tranquilo. Basta crer. Basta você crer que a sua filha está nas minhas mãos. Né? Então, por isso que para mim era parente, né? Era parente, e que isso parente, muitas das vezes, pode ser um atraso. Eu comentei numa aula passada minha, num estudo passado, sobre
as três esferas, né, das amizades, né? Que existem amigos necessários, os estratégicos e os íntimos. Dentro da família também, nós temos que ter essas pessoas. Jesus tinha isso. Né? Eu comentei nesse estudo, na passada ou retrasada, não sei, porque Jesus ele tinha as pessoas estratégicas, que quando ele foi assunto aos céus, tinha 500 que estavam lá enxergando ele, vendo ele ser assunto ao céu. Certo? Então aquelas pessoas eram pessoas estratégicas. Jesus tinha 12 necessários. Ele tinha necessidade desses 12 para cumprir o seu ministério, para ajudar no ministério dele aqui na terra. Então ele teve esses 12 que foram necessários para ele. 500 estratégicos, que é para poder disseminar, multiplicar as informações do que eles tinham visto. Eram mais fácil 500 do que 12, certo? Então tinham 500, que provavelmente 488 sem os discípulos, correram para contar o que tinha visto. 12 que eram necessários para que Jesus continuasse o seu ministério aqui na terra, e tinha 3 íntimos. 3 amigos que eram íntimos. Inclusive, lá na casa de Jairo, ele tirou todo mundo da casa de Jairo e só entrou com os discípulos que ele confiava, para entrar dentro da sala e a menina levantar. Né? Dele aí, Ruth protegia, era protegida, ela protegia e fazia campanha para Noemi. Ela, além de proteger, fazia campanha para Noemi. Companhia, né? Para tentar assim restaurar mais ainda a autoestima dela. Né? O parente lá de Jairo, mesmo sabendo que Jesus, que era o mestre, né? O curador de tudo, ele liberou uma palavra de tristeza lá para Jairo. Né? Mas como eu já disse, Jesus foi e reconquistou Jairo e foi tudo pela fé. Então a gente tem que ter sensibilidade, tem que ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive pessoas próximas, porque são essas que a gente muitas das vezes classifica elas como íntimas. Aí depois a pessoa fala um segredo que você disse, uma intimidade que você contou, essa pessoa espalha, aí você culpa essa pessoa, está errado, que está culpado somos nós, que confiamos essa pessoa como ser íntima. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para poder saber, né, quem está ao nosso redor, quais são as palavras realmente que vão nos confortar, que vão nos direcionar. A gente tem que fazer essa peneira. As pessoas elas podem ser necessárias e estratégicas, mas íntimas é aquelas que estão ligadas nós com Deus. São amizades íntimas mesmo, né, que tem a ver com o relacionamento com Deus. Mesma frequência. Né? A honra do trabalho no campo de Boaz. Aí, irmãos, ela tinha que comer, certo? Não tinha marido, mas tinha que comer. Então Ruth se disponibiliza a trabalhar sobre também uma lei. Lá em Deuteronômio 24, 19 e 21, que alguns denominavam isso como a lei da respigadura. Essa passagem, irmão, se refere à situação em que alguém esquecia um feixe de espigas no campo na época da colheita, e era também obrigatório deixar algumas porções da colheita, geralmente nos cantos das suas terras, eles deixavam para aqueles que não possuíam terra em Israel, né? Para que eles pudessem respigar ou colher essas espigas que ficavam para trás. Temos também uma referência lá em Levíticos 19, de 9 a 10, que fala sobre isso. Né? Essa lei, irmão, visava ajudar justamente o órfão, o estrangeiro e a viúva. Isto é, né, os menos favorecidos e pobres lá de Israel, não tinham muitas condições, né, para que eles conseguissem, no mínimo, ter o pão para sobreviver, O mínimo era comer para a sobrevivência deles. Né. E isso também corrobora com aquele comentário, né, que eu falei, que ao contrário de que muitos pensam, as viúvas também tinham uma proteção, elas tinham elas tinham alguma coisa que tomavam conta delas, porém, elas tinham que ir à luta. Então, elas tinham que ir atrás do pessoal que estava fazendo colheita, aquilo que caía para trás, a lei dizia que eles não podiam voltar para pegar. Então, é ali que os pobres iam e pegavam, certo? Então, é a lei da respigadura. Foi assim que elas começaram a sobreviver. Ruth, né, no campo.
né, começou a trabalhar em cima disso. Aí Ruth encontra o remidor da família, mesmo sem saber. Ruth descobre o remidor de Noemi, tá? Remidor ou resgatador, que se chama, tá? E outros nomes que aparecem, irmãos, em algumas tradições, são alguns deveres da família registrados lá em Levítico, né, e com paralelo lá em Deuteronômio. No caso do nosso assunto especificamente, a gente vai falar do parente remidor, né, porque na lei fala diversas leis. É igual os irmãos acompanhando a leitura diária. Estamos passando por Levítico. Né? O parente remidor, esse parente ele tinha a responsabilidade de restaurar e preservar o bom nome do seu irmão, né, que tinha falecido, sem filhos. Tá? Tinha esse detalhe também. Então precisava ficar com sua cunhada, a viúva. Lembra que eu falei lá atrás? A Orfa e Ruth, casada né, com os maridos lá, que eram irmãos. Então, quer dizer, se morresse um, o outro podia casar com a outra, que não tinha problema. Ou vice-versa. Mas acontece que morreu os dois. Então precisava ficar com sua cunhada viúva, como se fosse a sua própria esposa. Então, eram chamados de casamento levirato. Casamento levirato. Dessa maneira, nasceriam crianças que haveriam de preservar as propriedades e os direitos da família e o bom nome do falecido. Né? Boaz é um dos exemplos, irmãos, mais conhecidos. Embora ele não era o irmão de Elimeleque, marido da Noemi. Ele era primo. Aparentemente ele era primo dele, certo? Ao que parece, irmão, Boaz ele não se encaixava nessa obrigação da lei do levirato. Né? Ele não tinha que prestar esse serviço, principalmente para Ruth. Né? Porque quem era mais próximo dele era Noemi. Ele era mais próximo de Noemi do que de Ruth. Então, se houvesse possibilidade de ele ser o remidor, o resgatador da família, ele deveria ser de Noemi, não de Ruth. Então, cabia ele ser remidor de quem? De Noemi. Inclusive, o autor aqui da lição faz uma comparação, talvez, um pouco exagerada na minha visão. Tá? Ele faz baseado isso lá em 2 Coríntios 8 e 9, onde diz que, conhecendo a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela pobreza nos tornássemos ricos. E Boaz foi esse humilde colaborador, né, que olhou por Noemi, mesmo não se casando com ela. Ele olhou para ela, certo? E Ruth ficou sabendo que Boaz era parente do sogro dela, certo? Mas ficou em alerta. Né? Então Boaz, ele redime Ruth a Moabita, que é o nosso item 4.2. Neste caso, Ruth, sem saber, né, aproximou-se de Boaz, né, e houve até uma reciprocidade de Boaz com relação a Ruth, né, que disse para ela não poder sair, para ela não sair dali, né, não ir colher em outro campo, nem tão pouco que passasse dali, porque ali ela ficaria com as servas dele. Né, isso era para proteger ela, né, de outras coisas. Era viúva. Lembra que tinha a roupa. Ela podia ser identificada como viúva. E as pessoas podiam usar, explorar, tanto pessoalmente, como, sei lá, sexualmente, um monte de coisa que podia acontecer. Né? Então ele podia ficar ali com a serva no campo dele, que ele estava protegendo ela. Tá? E aí quando ela volta para a cidade, aí Ruth encontra com Noemi e diz que onde ela tinha trabalhado. Né? Aí ela fica sabendo que Boaz era o parente dela, ou parente lá do Elimeleque. Né? Então Noemi faz uma orientação para Ruth. Né? Ruth vai lá e se aproxima dele, então. Por fim, o que acontece? Eles se casaram. A gente conhece essa história. E é só a gente conhecer, acabar de ler também os livros no capítulo 3 e 4, já conta os finalmente dessa história. Né? Então, ele foi o resgatador, ele passa a ser o resgatador de Ruth, mas isso com apreciação de Noemi. Noemi fica sabendo disso, faz essa orientação já para poder burlar o sistema. Só não vai ser eu não, porque eu não posso. Porque até eu ter filho e para ser o meu filho remidor seu, você já vai lá e casa com Boaz. Né? Após isso tudo, ela foi e casou com Boaz, né? E deu à luz ao Obed.
E esse Obed, lembra que eu falei da linhagem de Cristo? Né? De Boaz e Ruth nasce Obed, que foi o pai de Jessé e que Jessé foi o pai de Davi. Aí começa aquela toda a linhagem, como chega até Cristo. Noras e sogras. É o nosso item 4.3 da revista. O relacionamento, irmãos, entre nora e sogra, tanto como genro e sogro, tem muito a ver com aquele equilíbrio familiar, do relacionamento dentro da família. Né? Pai, mãe, filho e filha é uma coisa natural, que pelo menos tem que ser natural. É a ordem natural das coisas. Né? Porque até então a família em si, elas são construídas entre esposas e esposos e os filhos. Né? Portanto, a chegada de noras ou genros representa a convivência como se fossem estrangeiros. Vai existir uma mistura de culturas, de desejos, de coisas, a qual muitos podem assim demorar para se adaptar. Porque eles vão distribuir algumas culturas, alguns gostos, né, o apreço, mas alguns não se adaptam facilmente. É onde começam, às vezes, os conflitos de interesse. Mas uma família que é estruturada com base em Cristo vai tirar isso de letra, tira isso de letra. Porque conhece os princípios da convivência entre cristãos e ainda mais fazer cumprir o segundo maior mandamento de Cristo, que é amar o seu próximo como a si mesmo. E aí isso aí entra, é a sogra, o genro, é o sogro, é a nora, está nesse meio de amar ao seu próximo como a si mesmo. Então isso também envolve essa parentela, que é nora, sogro. E essa história, ela nos visa muito isso, né? O relacionamento entre os dois. Irmãos, eu não tenho como ler o que os irmãos estão comentando aqui, então já vou entrar na conclusão, tá? E eu te garanto que a gente vai estar, junto com o pastor Elias, a gente vai estar resolvendo esse problema técnico, tá bom? E na nossa conclusão, eu espero que os irmãos, mais tarde, quando ver a gravação, tenta fazer algum comentário, não sei se pode, também não entendo muito disso, mas enfim, tá? Espero que os irmãos tenham aproveitado esse comentário, essa reflexão. E volto a dizer que a gente não está ensinando essas coisas. A minha intenção principal é despertar o desejo de consultarem a respeito dessa história, certo? A gente foge um pouco dessa programação aqui, que não é um ensinamento, tanto é que não é uma escola dominical. A gente está fazendo um estudo bíblico, mas a minha intenção aqui, irmãos, é justamente colocá-los na frequência. Por isso que eu falo só, pega o livro de Ruth e faz uma leitura na íntegra, que vocês vão ver a história que é. Enfim, tá? Aquele que começa a ler esse livro, o livro de Ruth, só para quando chega no fim mesmo. Os irmãos talvez se lembrem, irmão, no começo da minha fala aqui, fiz uma analogia com relação a contos românticos. E que cada verso que a gente lê dá vontade de ler o próximo. E quando chega o fim, sentimos assim um refrigério, né? Um alívio, sabendo que tudo saiu da maneira que Deus gostaria que saísse. Compartilhamos da felicidade de Noemi, né? A simpática Noemi. O nascimento de Obed, filho de Boaz e Ruth, embora não fosse neto autêntico de Noemi, foi um grande consolo para ela. Né? E as mulheres judias daquela região compreenderam isso e começaram a dizer assim, começaram a falar, né? A perceber, elas viram isso, que ele seria o resgatador, o restaurador da vida e o consolador da velhice de Noemi, né? Porque a nora dela que amava ela deu a luz a esse menino, né? Que ela tinha como neto. E ela é melhor. E essa nora, no caso Ruth, né? Ela seria melhor do que 7 filhos. Noemi, cheia de felicidade, irmãos, pegou o menino, colocou no colo e se tornou a ama dele. E era claro esse apego de Noemi com a criança, porque as pessoas diziam, né, que ela havia nascido, que esse filho havia nascido dela. Tanto era o apego que ela tinha com relação a essa criança, Obed, né? E para nós, quando Cristo voltar,
haveremos de nos apegar também a Ele, né, para nunca mais largar, e nem Ele largar da gente. Ou seja, a gente já tem que ser apegado a Ele, né? A gente fala muito sobre frequência do Espírito, a frequência de Deus, a frequência de Cristo. Então a gente tem que se apegar a essa frequência, que é para a gente não largar dele, né? Porque ele não larga da gente. Amém, irmãos? Irmãos, está aí. Peço mais uma vez desculpa pelos problemas técnicos que houve. Na próxima não vai acontecer isso, te garanto. Tá? Eu espero que os irmãos tenham aproveitado essa pequena reflexão que nós fizemos com relação ao livro de Ruth. Enfatizo e para os irmãos lerem mais esse livro, lerem na íntegra, estudar esse livro, que vai ter uma história muito linda, muito bonita, inclusive desse relacionamento chamado inusitado, parafraseando, inusitado, porque é possível, sim, é possível esse relacionamento dar certo. Qualquer relacionamento, desde que seja fundamentado em Cristo, todo relacionamento a possibilidade é muito grande de dar certo. Probabilidade existe e a possibilidade muito mais. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Vamos terminar agora com uma oração e agradecer a Deus por esse momento que passamos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento que passamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por essas palavras e que essas palavras possam atingir os corações da maneira que esses corações necessitam ouvir. E que o aprendizado, Pai, seja todos para nós, tanto para mim quanto para todos que participaram dessas reflexões. Senhor, nos proteja, nos guarde e que o nosso relacionamento ao nosso redor e principalmente dentro da nossa parentela se torne um relacionamento de muito amor e carinho, como foi Ruth e Noemi. No mais, agradeço e peço um bênção para todos, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.